Esse aqui é o carro-chefe do meu trabalho. São representações menores da Pedra do Sol asteca, que tem uma série de representações. Na verdade, ele é a história do mundo na visão daquelas civilizações, dos toltecas, dos maias, dos astecas. Os astecas herdaram muito dessa cultura pré-colombiana anterior a eles, né? Então, eu fiz essa peça menor como alternativa para uma outra de maiores dimensões. Essas aqui tem 80 centímetros. Já esta outra aqui, que é a peça grande, né, tem 1,60 m de diâmetro, né, e é toda feita em compensado naval, uma base de compensado naval. Esse fundo, essa roda, é toda feita em compensado naval, cortada em compensado naval, uma placa de compensado naval de 15 milímetros, 1,5 cm de espessura, e toda essa peça em alto relevo foi feita através de moldes de borracha de silicone, também a partir de um original, e essa aqui é feita em pó de serra e cola branca, uma massa de pó de serra e cola branca, que fica com a consistência de massa de modelar, né? Então essa massa foi colocada nos moldes, e como sempre, moldes de borracha de silicone, né? Então a massa é colocada, pressionada nesses moldes, depois ela é retirada, né? Essa peça aqui é de uma outra versão, de uma versão colorida, né? E depois a peça é colada na base, né? Então é basicamente um trabalho de quebra-cabeça. Essa peça aqui ela foi feita toda com peças separadas e depois foram todas coladas aí. E eu estou em fase de acabamento, né? O que vocês veem aqui é o esmalte dourado, e após esse esmalte eu vou fazer todo o trabalho de envelhecimento usando o betume da Judeia. E eu gosto muito desse efeito aqui, ó, o efeito rústico, né? Porque como é uma peça antiga, ela pode representar inclusive pedra, tem mais ou menos a textura da pedra. Uma outra versão dela, que é exatamente a versão colorida, é aquela que foi a primeira que eu fiz. E é uma peça que é chamada erroneamente de calendário asteca, porque ela mostra aqui, por exemplo, os 20 dias do mês asteca. Os astecas tinham 18 meses de 20 dias, que dava 360 dias. E eles acrescentavam mais 5 dias que eram considerados dias de azar, ou dias onde alguma coisa ruim podia acontecer, e eles dedicavam esses últimos 5 dias a orações, a jejum, né? Então essas representações aqui, a maioria delas representa animais, e no idioma asteca, esse aqui seria o primeiro dia do mês, seria o Cipactli, que representa o vento. Esse aqui, Ejecatl, significa crocodilo, Cali, casa, Quetzalcoatl, o lagarto, Coatl, a serpente, Miquistli, seria a morte, e sucessivamente, são 20 dias, cada qual com o seu nome específico. E essa peça central aqui representa o Sol, né? É a figura de Tonatiuh. Então, existem controvérsias entre historiadores. Segundo algumas correntes, esse aqui não é Tonatiuh, esse aqui seria Huitzilopochtli, que é um deus tribal asteca. Esse deus, Huitzilopochtli, não existe em outras civilizações pré-colombianas. Ele nasceu com a civilização asteca, com a história asteca. Então esse aqui seria Huitzilopochtli ou Tonatiuh. É uma fórmula de exorcismo. Eu tenho uma versão dela, que está aqui, que tem esse texto, que está aqui, esse texto central, feito aqui por extenso, né? Crux, o texto é todo em latim. Crux sacra sit mihi lux. Cruz sacra, ou cruz sagrada, seja minha luz. Non draco sit mihi dux. O draco significa dragão em latim, mas também significa demônio, né, que põe fogo pela boca, tal. Então, que o demônio não seja o meu guia. Então esse texto está aqui. Na verdade, a medalha de São Bento é essa peça central.
mas eu tomei a liberdade, essa liberdade poética e artística, né, de colocar esse texto por extenso nesse anel externo aqui. Bom, esse processo aqui é o processo de envelhecimento da peça, né, exatamente para que ela fique com aquele aspecto de coisa antiga, né. Então, após o envelhecimento, você vai perceber que o dourado sobressai, mas nos fundos, nos baixos relevos, você vai perceber que a peça fica escurecida, né? Então, esse escurecimento ele é conseguido através do uso do betume da Judeia, que é um líquido, não sei exatamente qual é como é que é fabricado isso aqui, mas me parece que é um produto à base de petróleo. Mas como ele é muito grosso, como ele é muito espesso e escurece muito a peça, então eu costumo misturar esse betume da Judeia com cera. São uma das versões dessa medalha de São Bento, são várias versões e cores diferentes, e essa aqui é feita num material que eu chamaria de mármore sintético. Essa outra aqui já é feita num esmalte dourado, mas um dourado mais carregado. E essa terceira, num dourado mais claro. Então, tem medalha de São Bento para todos os gostos. Para todos os gostos e preferências. Mas, de longe, a mais apreciada pelos clientes é essa aqui com o acabamento dourado. Diga-se de passagem, não é muito fácil encontrar folha de ouro por aqui não.